Louvado seja o nosso Deus. Eu vou liberar as meninas, elas voltam depois. Nesse momento a gente vai dar uma pausa, a gente vai recapitular a lição. Nós estamos sentindo falta dela por conta da live que não acontece nas sextas. Durante essa semana nós estudamos sobre educação e adoração, e eu quero convidar vocês, nesses breves minutos, eu quero ser bem rápido aqui para a gente poder concluir nosso projeto de programação. A adoração no contexto da educação. Nós começamos lendo o verso para memorizar, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16. Opa, ele ficou maluco ali. Vamos lá. Quem pode ler, por favor? O verso para memorizar dessa semana. Nós temos várias lições aqui desse verso. E pautado nele, nós temos um desmembramento aí de alguns temas durante essa semana. Eu vou descer um pouco aqui. Fica mais perto da gente. Aqui tá bom. A primeira coisa que a lição nos chama a atenção é que nós já sabíamos. Na verdade, a lição está trazendo nenhuma novidade. Isso aqui a gente aprende desde que alguns entraram na igreja, outros eram de outras denominações, a gente já sabe tudo isso aqui. Mas é sempre bom relembrar, a nossa natureza, irmãos, biologicamente, está programada para adorar. Vocês podem analisar estudos de ordem biológica, e isso está escrito. Há dois grandes nomes da ciência que estudam as questões das células humanas e que eu gosto muito de pesquisar, mas sobretudo um deles que é o ex-coordenador do projeto Genoma, Francis Collins. Durante 20 anos, Francis Collins coordenou o projeto que mapeou todo o DNA humano. Tudo que a gente conhece hoje do nosso corpo, das células, durou 20 anos de pesquisa, de montagem de resultados, e Francis Collins foi convidado para coordenar. O detalhe, eu já até falei sobre ele aqui algumas vezes, o detalhe é que Francis Collins era um ateu, convicto. E ele, por algum tempo da sua vida, começou a se inquietar com a sua infelicidade. Tinha dinheiro, tinha títulos, ele tem 4 títulos, só de pós-doutorado ele tem 2, só de pós-doutorado, não vou nem falar dos de doutorado. Tem 2 graduações, vivia bem, renomado e vazio. E ele começou a se inquietar com aquela angústia, aquela insatisfação de vida. E ele foi conversar com um amigo em comum, que era o C.S. Lewis. Você também já deve ter ouvido falar, que inclusive é o autor das Crônicas de Nárnia. O curioso de C.S. Lewis é que ele também era ateu, filósofo ateu, e na sua insatisfação começou a estudar. E encontrou Deus na Bíblia. E tornou-se um cristão. E C.S. Lewis escreveu algumas coisas sobre o Evangelho. Um dos livros que ele escreveu é o Evangelho Prático, em que ele fala como é fácil você entender Deus sem precisar de tantas teorias. E nessa escrita aconteceu algo curioso. Ele fez o livro e o Francis Collins foi até a casa dele e passou um bom tempo relatando toda a sua angústia. E C.S. Lewis manteve-se em silêncio o tempo todo. Quando ele terminou de falar tudo, o filósofo foi ao seu quarto, pegou um livro e entregou para ele e disse: vá para casa, lê esse livro e depois a gente conversa. Que livro era esse? O Evangelho Prático.
que foi o livro que ele tinha escrito, quando ele descobriu, quando ele passou a acreditar na existência de Deus, depois de todos os seus estudos. E ele começou a ficar mais inquieto ainda, até que um dia, ele era médico, ele estava de plantão, e ele foi colocado num determinado setor, e lá estava uma senhora com câncer em estado terminal, e ele ficou muito inquieto, desconfortável com aquela senhora, porque ele sabia que ela estava morrendo, ela também sabia que ela não tinha mais solução para o caso, e toda vez que ele se aproximava daquela mulher, ela estava cantando. E ele diz que ele via paz naquela mulher. Ele olhava para ela, era como se um sol estivesse na face dela. E ele não entendia como é que uma pessoa está morrendo com câncer terminal, não para de cantar e irradia luz. E eu não tenho nada, isso ando angustiado. E ele foi até aquela mulher e perguntou: por que você só fica feliz? Ela disse: eu tenho Deus. E ele disse: mas você não tem como provar Deus. Deus não existe, ele falou para ela. Como médico, eu posso lhe assegurar que ele não existe. Como pesquisador, posso lhe assegurar que ele não existe. E ela disse: ele existe, doutor. Ele disse: então, como que eu posso saber que ele existe? E ela deu a resposta mais inteligente que qualquer pessoa pode dar, e não precisa de ciência. E a lição fala sobre isso. Ela disse para ele: doutor, Deus é uma experiência e não uma teoria. Deus, irmãos, é uma experiência e não uma teoria. Eu só vou acreditar que Deus tem poder quando eu passar pelo vale da sombra da morte e Ele se revelar para mim. É uma experiência. Eu só vou provar que Deus é poderoso quando todas as sentenças judiciais forem contra mim, mas Ele me dá a vitória. Eu só vou entender que Deus é poderoso quando na minha panela não tiver um grão de feijão e o Senhor providencia o alimento para mim, para os meus filhos, para a minha casa. Eu só vou entender que Deus é real, que Ele é poderoso, quando eu estiver sozinho, sem nenhuma perspectiva, e Ele levanta os seus servos como seus instrumentos para me conduzir no caminho que eu preciso. Tem alguém me invadindo aqui, hacker. Alô, alô, salve-me. Então a gente vai entender, irmãos, a existência de Deus e o que Ele pode fazer quando vivermos a experiência de caminharmos com Deus. Por isso que Jó, ao término da sua vida, escreveu a mais célebre frase: antes eu te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Deus é uma experiência. E é uma experiência que nós precisamos aprender a passar para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, e para as gerações que vão chegando. E aí, voltando ao Francis Collins, nesse período ele foi chamado para coordenar o projeto Genoma, que é para mapear todo o DNA humano. 20 anos depois, quando ele terminou, ele escreveu a seguinte frase: é impossível existir vida sem um Deus por detrás. Eu ouvi um amém aí? E ele escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Nesse livro, ele defende que Deus existe e que está em nós. E nesse livro ele fala desse princípio da adoração, que está em nós, que está no nosso DNA. Por isso que a lição vai trazer um ponto importante aqui, que faz parte da natureza humana o desejo de adorar. No Éden, Deus nos criou com o desejo de adorá-lo. E o pecado corrompeu esse nosso desejo. Então, nós temos outros deuses. Nós nos inclinamos diante de outros para adorar. Mas no Éden, o projeto inicial era que o nosso DNA, já que ele é feito para adorar, que ele adorasse a quem? A Deus. Embora a necessidade de adorar existe em nós, o pecado reverteu isso aí. E você pode perceber isso, queridos, quando você vai para todo ritual cerimonialista que a gente encontra em Israel. E eu estava observando coisas interessantes
Porque desde o princípio Satanás é um invejoso e plagiador. Ele quis o lugar de Cristo e agora ele copia tudo que Deus determinou para o seu povo. Deus criou o sábado como dia de adoração. O inimigo levanta um outro dia e faz com que as pessoas acreditem nessa verdade. E faz com que as pessoas acreditem na liderança, e o que a liderança determina, elas nem buscam saber se está escrito. Eu sentei com um colega determinada feita para falar, e falávamos sobre o sábado, e eu mostrando para ele na Bíblia, ele disse: mas você pode mostrar de Gênesis e Apocalipse, mas o meu pastor disse que não é, eu não vou fazer. E eu disse para ele: quem está acima de você? É a palavra de Deus ou o seu pastor? E ele disse para mim: mas o pastor é minha autoridade, eu tenho que obedecê-lo. Isso aqui é para a gente entender que o DNA de adoração, que deveria ser para Deus, foi o quê? Corrompido. Então nós deixamos de adorar a Deus e adoramos criaturas, adoramos os homens, adoramos objetos. E nesse aí a gente vai ver o diabo usando o que é de Deus. Nós precisamos de um dia para descansar. Deus sabia disso e deu sábado para lembrarmos a criação. Há 2 projetos aí, irmãos, no sábado. O primeiro deles é que descansemos o nosso corpo e a nossa mente. E o segundo, que é o primeiro na verdade, é que não esqueçamos que Deus é o Criador e mantenedor de todo o universo, inclusive da nossa vida. O sábado tem essas 2 direções. Então vem o domingo, que não é um projeto divino, irmãos. Por um tempo eu tive vergonha de falar isso para não ofender as pessoas, mas nós chegamos num momento crucial de verdade ou mentira, de morte ou vida, salvação ou perdição. Se o mundo se levanta para apresentar mentiras, a igreja tem que se levantar ousadamente para falar a verdade. O dia do Senhor, biblicamente, é o sábado. Não há outro dia. Há outras denominações que estão agora colocando, por exemplo, que você pode adorar a Deus em qualquer dia da semana. Se eu quiser reservar a segunda para ser o dia do Senhor, eu posso fazer. Não está escrito isso. A Bíblia é clara. Então, outra questão que Satanás copiou. Deus criou um ritual de adoração lá no Israel antigo. O homem pecou, então precisava de quê? Derramamento de sangue para lembrar a morte de Cristo. Sim? Tanto é que todo dia Israel fazia o quê? Matava o cordeiro e apresentava o seu pedido de perdão. E uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia o quê? Fazia expiação pelos pecados do povo. Tudo isso representava quem? Jesus Cristo. E agora nós temos Satanás copiando esse ritual. Se você vai para as religiões de matriz africana, por exemplo, você vê sacrifício de animais. Mas não tem o objetivo que Israel tinha, de mostrar um Cristo que viria morrer para resgatar o homem. Deus coloca anjos à nossa disposição. Então você tem o anjo Gabriel, não é? Miguel. Você tem esses anjos. E aí o inimigo vem e cria divindades. Aí você vai para a cultura Grécia, tem os deuses e os semideuses. Aí você vai para a cultura africana, tem os orixás. São plágios daquilo que é originalmente criado por Deus. E por que isso? Por que esses plágios? Porque o diabo sabe que em nosso DNA há um projeto de adoração. E não se iluda, irmãos. O que vai determinar os salvos e os perdidos para o tempo do fim é a quem escolhermos adorar. É isso que vai determinar. Não existe outra regra para o tempo do fim senão esta. Ou você adora a Deus, ou você adora Satanás nas manifestações que ele vai colocando. E isso aqui é importante a gente pensar. Porque no projeto de Deus, só existe um Deus e uma única forma de adorar. Que é obedecendo a sua palavra. É a única forma de adorar a Deus. Mas o diabo coloca várias formas de adoração. Então você pode adorar uma música, o dinheiro, o sexo, você pode adorar as pessoas, o seu ídolo. Várias formas. Por isso que as pessoas dizem, não importa a religião, o Deus é o único. Não, isso não é verdade, isso não pode acontecer. Não existem vários caminhos para chegar a Deus, há só um caminho, ele é estreito.
E Cristo, falando sobre o caminho, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existe, irmãos. Não nos enganemos e não deixemos que as pessoas se enganem, acreditando que não importa o caminho, Deus é um só. Não, o caminho importa sim. O caminho importa sim. Você sabe disso quando você pega a estrada. Você sabe. Tem lugares que eu não passo porque eu sei que eu vou ser assaltado. Então, como que você diz que não importa o caminho? Importa. Porque no trajeto já tem uma armadilha esperando você. Todos nós, e isso aqui já falei da lição de sábado e domingo, mas na lição de domingo tem uma coisa interessante. David Foster Wallace disse: se você adora a coisa errada, ela pode comer você vivo. O cuidado para a gente adorar. E como é que isso acontece, irmãos? É imperceptível às vezes. É imperceptível. Irmã Vilma já esteve aqui uma vez pregando e ela falou da história dela. E eu lembro bem detalhadamente que ela falou assim: eu não percebi o caminho que eu estava indo. As minhas desilusões, não foi isso? As minhas desilusões não me deixaram ver que eu estava indo para um caminho de morte. E é isso, irmãos, que o diabo faz. As formas dele nos encontrar são as várias. Deus só tem uma forma, que foi a morte de Cristo. Ele encontra meios de acordo com o nosso caminhar, mas o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. É único e suficiente para nos salvar. Agora, se eu estou em caminhos de prostituição, Deus vai encontrar uma forma de me encontrar lá. Se eu estou em caminhos de bebidas, Deus vai encontrar uma forma de me encontrar lá. E Deus acha, irmãos. E Deus acha. Faz muitos anos eu era adolescente e veio uma moça no congresso de jovens contando o testemunho. Ela estava na zona de prostituição, meia-noite de um final de semana, vendendo o seu corpo, e aparece lá um rapaz entregando folhetos. Meia-noite. E foi aquele folheto que ela encontrou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi batizada. Olha o que Deus fez: moveu o coração de um homem para meia-noite ir para um local de prostituição e entregar folhetos. Dá para entender? Amém? E foi assim que Deus alcançou sua vida e você está aqui agora. Deus achou um meio de encontrar você. Quando eu era criança, me lembro, minha mãe, por conta de questão de saúde e problemas com meu pai, levaram minha mãe para a Igreja Universal. E lá a gente ia toda terça-feira para a Universal. Terça e quinta. Primeiro era terça, depois era terça e quinta. Quando eu chegava em casa, irmãos, era a briga que não acabava mais com meu pai. Uma briga dos infernos. Minha mãe começou a ficar inquieta, e ela começou a orar a Deus e disse assim: se eu estou indo para a igreja, que ela sempre era católica, se eu estou indo para a igreja e estão dizendo que a igreja é verdadeira, por que está acontecendo isso? Ela foi atrás de paz e estava com guerra. Não entendeu. Começou a orar. E belo dia bateu um rapaz na nossa porta, gago, irmãos. Gago. Para falar do evangelho. Ele falava, a gente corria para dar risada atrás da porta, porque minha mãe não permitia que criança entrasse em conversa de adulto. Ela sempre entendeu que era desrespeito, falta de educação e deselegância. Então, quando o adulto chegava, os filhos todos iam para o quarto, porque a conversa era de adulto. E aí, a gente ficava no quarto, graças a Deus, que a gente não podia ficar na sala, porque a gente podia dar risada. Não é? E você acabava de rir, botava o travesseiro na boca para minha mãe não ouvir, enquanto o gago dava a mensagem para minha mãe, a gente e dava risada. Pois aquele gago foi colocado para fora várias vezes pelo meu pai, que meu pai não queria ele lá. E no dia seguinte estava ele lá com cara de pau, cara limpa, irmãos. Cara limpa. Estava ele lá, gaguejando. E a gente ficava feliz que a gente tinha a oportunidade para dar risada. Era ótimo, irmãos. Vocês não têm noção de quanto a gente ria. E aí, minha mãe mudou-se para essa casa onde ela mora hoje. Ela ficou toda feliz. Ai, graças a Deus, aquele menino não veio mais me procurar. 8 dias depois, quem bateu na porta? O gago.
O Gago não desistiu, irmãos. O resultado do Gago é que minha mãe foi batizada, Jandira foi batizada, depois eu, Jair e Cira fomos batizados, depois minha avó foi batizada, depois Jorge foi batizado, depois minha tia Marluce foi batizada, depois minha tia Helena foi batizada, e os netos foram batizados, e os genros foram batizados, e as noras foram batizadas. Por causa de um Gago que não desistiu. O Gago é cunhado da irmã Vilma, Elielson Saldanha. Foi este Gago que trouxe a minha salvação para a minha casa. Depois ele parou de gaguejar, não foi? Ficou bem melhor. Mas, irmãos, o que é que eu estou falando isso? É a forma que Deus encontra quando Ele sabe que em nós há um desejo de adorar e Ele nos quer adorando o nome dEle. É aquela música que nós cantamos sábado. Traz luz para as sombras, escala as montanhas, destrói as muralhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Para quê? Para me encontrar. Porque em nós há desejo de adorar. Se a gente não adora a Deus, adora o diabo e estamos perdidos. Adorar a Deus também significa ensinar aos filhos, e aqui eu quero chamar a atenção dos pais. Irmãos, eu ando preocupadíssimo com os filhos da minha igreja, porque nós temos visto os pais sendo negligentes, e aqui existem outros pais também, quero já aproveitar e dar um recado para todo mundo. Irmãos, em nome de Jesus, acorde. Você que resolveu ser pai, resolveu ser mãe, cumpra com a sua responsabilidade espiritual. O pai é sacerdote. O que é que um sacerdote faz? Zela pela vida espiritual do seu povo. Você que é pai, entenda a sua responsabilidade. Ensinar aos filhos a adorar a Deus. Como era que Israel fazia isso? A Bíblia diz, não é? Ao levantar, ao dormir, andando, vai fazendo o quê? Falando. Se você observar as orientações de Deus para Israel, lá em Deuteronômio, vai dizer isso. Falando aos filhos o tempo todo. E por que falar o tempo todo? Porque naquela época não tinha o quê? Ninguém tinha acesso à escrita. As lições de Deus, a palavra de Deus era apresentada como? Pelo ouvido. Eles ouviam a fala, eles ouviam os cânticos. E aquilo era colocado na mente dos filhos. E aqui, irmãos, eu tenho falado isso várias vezes. E digo isso porque eu tenho aproximação com as crianças. Eu sou bem caxias com os meninos, mas eles gostam de mim, não sei porquê. Aí fico grudando na minha calça, puxando a barra da minha camisa. Eles gostam de mim. Eles são malucos. Né? E eu converso muito com esses meninos. E eu observo muito como alguns pais tratam esses meninos. E quando eu converso com eles, eu fico perguntando, e aí, fez o que da semana? Assistiu o quê? Blá, blá, aquela coisinha toda. O que esse menino traz de resposta, irmãos, é assustador. É assustador. Então, ensinar os nossos filhos a adorar, por isso que a gente chega na igreja, e vocês me conhecem bem, e sabem qual é o sistema da nossa igreja, por isso que a gente não admite que criança, porque é criança, fique na igreja desenhando. Por isso que a gente entende que, porque é criança, deixa eu deixar aqui com o celular enquanto o culto, porque o culto é chato para a criança. Não tem culto chato não, irmão, porque é a palavra que está sendo pregada. Onde que a palavra pregada é chata? A palavra é vida. A palavra é salvação. A palavra é restauração. A palavra é proteção. Como é que você, adventista, ousa dizer que a pregação é chata para o seu filho? Como é que você ousa dizer que a palavra do Senhor, anunciada para a salvação das nações, é chata para o seu filho? Não percebeu que é uma possessão demoníaca isso? Dizer que a palavra pregada é chata? E aí traz o filho para a igreja e dá brinquedo para a criança? E aí traz desenho para a criança, para o tempo passar, para ele não ficar uma irmã disse para mim, para ela não se estressar. Falei, tá, leve para o bloco da Carla Pérez, que ela não vai se estressar. E aí, se o problema fosse só esse, estava resolvido, né? Porque aqui na igreja a gente não permite mesmo. O pai torce o bico, olha para mim com cara feia, não estou nem aí.
Porque se o pai quer fazer parte do pecado do filho, não serei eu a fazer parte como líder dessa igreja. Não serei eu. Mas se fosse aí, tudo bem. O problema é, não deixa a criança ouvir o culto aqui e não faz o trabalho em casa. Não faz culto em casa. Não lê a Bíblia para os filhos em casa. Não reserva tempo para os filhos em casa. Não levanta para orar com o filho. Não levanta para orar pelo filho. Dia desse eu perguntei aqui claramente, quantos pais aqui levantam todos os dias na madrugada para orar pelos filhos? Só 2 pais levantaram as mãos. Não ora, não ensina, e quando chega na igreja ainda vai dar desenho para a criança pintar. E eu vejo esses meninos aqui, irmãos, não deixam o celular o tempo todo com o diabo do celular na mão, irmãos. Onde que uma criança tem que estar com o celular na mão, irmãos? Eu fui criança, Edmilson foi criança, Rose foi criança, nem telefone tinha, nem internet tinha. Você morreu, está aqui vivo, ó. Não é espírito, não é que a gente nem acredita em reencarnação. Ninguém morreu, irmãos, porque o seu filho precisa de celular toda hora, jogando jogos que estão com tendências malignas, ouvindo músicas com mensagens subliminares, ouvindo músicas completamente contrárias à teologia que salva, e acha que está tudo bem. E acha que está tudo bem. Aí quando ele chega em casa, vai ligar a televisão e bota lá novela. Todas essas novelas consagradas a Satanás e você lá assistindo, fazendo parte da adoração demoníaca. E aí não seleciona nem os filmes que vão assistir. Qualquer filme serve. Aí pega aqueles filmes cheios de tiro, de gente matando, gente morrendo, e quer levar o filho para o céu. Quer que o filho se salve? E depois, quando as crianças não querem mais ir para a igreja, aí começa a chorar. Aí começa a corrente de oração. Aí começa a ficar pedindo aqui a gente para poder orar. Eu vou contar aqui uma experiência que vocês já contei aqui uma vez, mas nem todos estavam. Uma irmã nossa, muito tempo atrás, quando Michael Jackson veio para o Brasil e Madonna, que eles eram no mesmo ano. Michael Jackson veio para o Brasil, foi para São Paulo, e Madonna também foi para São Paulo. Uma irmã pagou o ingresso para a filha ir para assistir Michael Jackson e Madonna. E a filha, batizada adventista, sacramentada. É o irmão querendo matar o irmão aí. Ore por ele, viu? Que eu estou aqui consagrado, ó. E aí, irmãos, foi lá e pagou o ingresso porque a filha queria ver Michael Jackson. Porque a filha queria ver Madonna. Quando a criança voltou de São Paulo, não queria mais nada com a igreja porque ficou encantada com a dança. Daí a irmã veio pedir oração para mim. Eu era o líder dos adolescentes na época. Eu disse para ela, não vou orar não. Não vou orar não. Eu disse para a senhora, porque quando a menina disse que ia, eu fui até ela e disse, irmã, a senhora vai pagar ingresso para sua filha assistir Michael Jackson? A gente que tem controle quando vê que é balançar o corpo, não é, irmãos? Quando aquele espacinho para trás, olha, oh meu Deus, me dá essa agilidade aí, Jesus, que eu quero também. Se o Espírito Santo não basta, fica quieto, descarado. A gente vai e dança. Um adolescente, irmão, foi lá e pagou. Eu disse, não vou orar não. Quando eu falei para a senhora não levar, a senhora disse que ela queria. Então agora a senhora ore por ela. Claro que eu orei, né, irmão? Mas eu, na hora, palavras malditas, eu falei para a irmã. Resultado, a menina saiu da igreja. Saiu da igreja, mas como Deus é misericordioso, anos depois, muitos anos depois dela ter feito tudo que foi merda, o Senhor foi lá e trouxe de volta. Mas essa mãe sofreu durante anos e teve que pagar o preço de um ingresso para um show que o filho não deveria estar. Irmãos, o que é que nós queremos para os nossos filhos? O que é que você, pai, quer para os seus filhos? É eternidade? É eternidade? É eternidade? Então nada que não fale de eternidade deve fazer parte da sua jornada e da jornada dos seus filhos. Ele vai chorar. Criança é birrenta, criança conhece o pai, criança conhece a mãe, não se iluda. Criança sabe discursar, criança sabe fazer manha, sabe fazer ameaça, aquela ameaça emocional, minha mãe não gosta de mim. Aí começa a bater o pé,
Aí você, para ele não bater o pé, você faz o que ele quer, vai fazer tudo isso. Mas o adulto da relação é você. É você quem deve saber o que o filho deve ou não fazer. E a Bíblia é clara. Ensina a criança o caminho que deve andar. Quando velho, não se desviará dele. Irmãos, eu estou aqui agradecendo a Deus todos os nãos que minha mãe me disse. E todas as vezes que ela me obrigou a fazer o que eu não queria fazer, mas ela sabia o que eu deveria fazer. Quando a questão é salvação dos nossos filhos e adoração a Deus, não há negociação. Você pode negociar se o seu filho quer comer banana ou chocolate. Você pode negociar se ele quer comer um pão ou 2 pães. Mas negociar salvação, quer assistir Bob Esponja? Não. Vai assistir Bob Esponja. Quer assistir Pokémon, Digimon, Tontonton? Não vai. E acabou. Produções de Satanás, não vai assistir, ponto final. E ponto final. Ah, eu quero assistir Ivete Sangalo. Não vai assistir e acabou. Eu fico olhando, irmãos, tem meninos aqui na igreja que seguem páginas de Ivete Sangalo, Beyoncé, Lady Gaga. Pelo amor de Deus, irmãos. O que é que estamos fazendo seguindo essas pessoas? Que salvação essas pessoas têm para nós? Para os nossos filhos? Que salvação tem? Você pode achar que não é nada? Você pode achar que não é nada, mas Ellen White diz que Satanás cega a visão dos pais para que não veja a destruição dos seus filhos. Então, eu louvo a Deus pela lição de segunda-feira, que nos chama a atenção para que nós ensinemos aos nossos filhos a adorar a Deus. Ensinar os nossos filhos a adorar a Deus. E não significa, irmãos, que vai ser aquele menino que parece um robozinho, que não faz nada, porque ser crente, irmãos, é alegria. O crente é alegre, amém? O crente sorri, dá gargalhadas, pula, se diverte. Não é para dizer que não vai ficar aquele menino, não é isso. Mas é dar os elementos santificados para que ele seja um jovem saudável, um jovem feliz, um jovem dinâmico. Eu, por exemplo, não gosto de nada parado. Vocês já perceberam que eu sou meio, não é? Não gosto de nada parado. Se eu não correr todo dia, eu fico numa agonia terrível. Se eu não fizer meu jump, pelo menos 3 vezes na semana, eu fico estressado. Parece que não, mas eu sou muito elétrico. A gente pode dar essa experiência viva para os nossos filhos, mas tem que filtrar, irmãos. E o papel de filtragem é dos pais. E ensinar os filhos o louvor a Deus. O Salmo 78 diz isso. O ensinar aos filhos, o conduzir os filhos. E é importante que a gente atente para isso. Adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu falei aqui da experiência, que eu já antecipei a lição de terça-feira, por isso que eu me demorei nela, quando eu comecei a falar. Que é exatamente a experiência do Francis Collins com aquela mulher que estava morrendo. E ela disse para ele, Deus é uma experiência. Então, quando Cristo fala para a mulher samaritana que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, estava dizendo isso. Você precisa ter uma experiência com Deus. E às vezes me preocupa porque nós estamos muito mais inquietos com a possibilidade de defendermos a placa da igreja adventista. Nós defendemos a palavra de Deus e esta igreja também defende a palavra de Deus, mas nós vivemos pela palavra. É pela palavra. Aí dia desses, alguém falou assim para mim, eu estava ouvindo uma música e a pessoa falou assim, você ouve esse tipo de música? Eu disse, qual é o problema? Mas não é da nossa igreja. Eu falei, e qual é o parâmetro aí? Mas se não é da nossa igreja a gente não canta. Eu falei, eu canto. Se não fere a minha doutrina, a doutrina bíblica, eu canto. Não vejo problema. Então, a gente tem essas coisas de mensurar o que é. E eu disse para o irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu já contei essa experiência aqui para a igreja. No momento mais difícil da minha vida, um dos mais terríveis da minha vida, eu fui para uma praça em Feira de Santana, eu morava em Feira de Santana. Minha avó tinha morrido fazia 2 meses. E minha avó era a pessoa mais incrível da minha vida, assim, depois da minha mãe e meu pai, minha avó. Para vocês terem ideia, eu com 22 anos, com barba na cara, eu morava em Feira,
E eu morei um tempo com ela, depois eu comprei a minha casa, mas antes de ir para minha casa, todos os dias, eu saía do trabalho 11 horas da noite, eu passava na casa da minha avó, ela estava sentada me esperando, ela botava a comida debaixo da cama, para os meus primos não comerem, que era a comida do netinho dela. Daí eu deitava no colo dela, para ela fazer cafuné, depois que ela fazia cafuné, aí que eu ia comer. Depois ia para minha casa, todo santo dia. Minha avó morreu nos meus braços. Curiosamente, né? Todo dia eu deitava nos braços dela e ela morreu nos meus braços. E foi a maior dor da minha vida. Então, nesse dia, por causa disso, eu comecei a ficar muito debilitado. Então, perdi o interesse pelos estudos, eu fiquei depressivo. Eu fiquei 2 meses sem ir para a faculdade. Eu não fui para o trabalho mais. Daí, você sabe, se não trabalha, não tem dinheiro, né? Água cortada, luz cortada, telefone cortado, sem comida, sem nada. Eu fui para a praça, num desespero de alma. E eu estava ali sentado. E tem aquelas rádios comunitárias. Daí começou, era música secular, parou, ficou em silêncio. Quando voltou tocando a música de Cassiane. E a música dizia: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. E ali Deus falou no meu coração. E me levantou. E aí eu não conhecia essa música. Eu achei interessante, aí eu saí e disse: eu tenho que achar essa rádio. Aí fui seguindo os fios, perguntando, e cheguei no local, perguntei: rapaz, que música é essa? Ele disse: da cantora tal. Me deu o CD de Cassiane. Foi aí que eu fui ouvir essa música e saber quem era Cassiane, que eu nem sabia quem era. E eu falei essa experiência para o irmão. Eu disse: Deus não enxerga as placas. Deus enxerga a nossa necessidade e vai até ela com bálsamo para sarar a ferida. E o Senhor sarou a minha ferida naquele dia com a música que eu nem sabia de quem era. Deus faz assim. Então, é isso que a lição está falando. Adorar em espírito é a experiência que cada um vai ter com Deus, e por causa dessa experiência a gente vai obedecer. Você conhece a Deus e você vai obedecer o comando do seu Deus. Também Deus precisa que nós o adoremos em verdade, porque Deus tem as suas regras, Deus tem a sua palavra, a sua orientação. Nós adoramos com o espírito pela experiência e adoramos em verdade pela obediência à sua palavra, pelo que está escrito, pelo assim diz o Senhor. E aqui a gente tem uma situação bem interessante, que é esse adorar a Deus na beleza da santidade do Senhor. Se você vê o texto que começou o estudo dessa semana, que é de Crônicas, ele vai descrever todo o processo de adoração. Como adorar a Deus, por que adorar a Deus. Entender, irmãos, a beleza da santidade. E mais uma vez, eu fico preocupado com a geração que chega. É uma geração, quando eu olho para a Bíblia diz assim, uma geração perversa, amante de si mesma, dos prazeres. E eu fico olhando, meu Deus, que geração é essa que está sendo levantada na tua igreja? É uma geração que copiou o mundo. É uma geração que vive largadamente. Eu fui uma igreja como ouvinte. Irmãos, eu fiquei assustado. Eu cheguei, a igreja estava cheia. E eu sentei no último banco. Eu não gosto de sentar no final da igreja. Porque você vê todo o movimento. Tira a atenção. Eu gosto de sentar na frente porque acontece, o mundo desaba lá na frente, lá atrás eu não vejo. Sentei no fundo. E do meu lado tinha um banco, só tinha jovens. Nos 3 bancos na minha frente só tinha jovens, e do meu lado só tinha jovens também. Todos com celular, enquanto o culto acontecia. Você pode dizer para mim: não, mas se a gente usa o celular na Bíblia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou contra não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho a Bíblia no meu celular, para quando eu estou no ônibus, no metrô, na praça. Qual é o problema de trazer a sua Bíblia para a igreja? Por um tempo eu levava o meu celular, por isso que eu falei para vocês que eu não sou contra. Eu usava o celular na minha Bíblia. Por que eu parei de usar? Porque quando dava sinal de WhatsApp, eu ficava tentado a abrir para ver o que era. Eu prefiro fugir da tentação.
E aqueles jovens não estavam usando a Bíblia, estavam em redes sociais, WhatsApp, Instagram e etc. e tal. Outros estavam sentados num banco, com o pé no encosto do banco da frente. Com o pé para cima, irmãos. Aí ali subiu o fogo das ventas. Aí eu levantei, bati no pé e disse, ó, a casa aqui não é sua, é do Pai. E o Pai não admite irreverência. Olhou para mim e disse, você é dessa igreja? Eu disse, sou. Falei, você é adventista? Sou. Eu disse, eu também sou, então somos da mesma igreja. Você vai para os encontros de jovens, desbravador, jotão, metade está dentro da igreja, metade está do lado de fora, inclusive a liderança. É uma vergonha, é uma desonra. E nós estamos formando uma liderança, estamos formando uma geração que não entendeu adorar a Deus na beleza da sua santidade. Isso começa em casa. Isso começa em casa. Não sou modelo, nem minha mãe é modelo. Mas eu me recordo que quando criança a gente ia fazer o culto, orar era ajoelhado. Orar de joelhos, cantar em pé. Sentar é para a gente conversar, ler a Bíblia. Mas a gente cantava em pé e a gente orava de joelhos. E esse hábito a gente trouxe para a igreja. Minha mãe levava a gente para limpar a igreja, que ela era diaconisa, e levava os filhos. Os 4, eu, Jandira, Jair e Cira. Enquanto ela fazia uma coisa, a gente ia fazendo outra. Eu tinha 8 anos quando minha mãe entrou na igreja. No ano seguinte ela foi posta de diaconisa, então eu tinha 9 anos quando ela começou a limpar a igreja. E ela levava a gente para limpar a igreja. A gente não ia de short, de bermuda, porque ela dizia que o lugar era santo. Não deixava. Nem para pegar as coisas assim, varrendo. Criança, você sabe que criança tem energia para dar e vender, né? Ela não deixava a gente correr, nem limpando a igreja. Pega ali a vassoura, aí a gente ia correndo. Não, não corra não. Para não causar irreverência. Você pode dizer assim, poxa, exagero da sua mãe. Não, irmãos, quando ela fez isso eu entendi que isso eu não podia correr com a igreja vazia, quanto mais quando estivesse Deus sendo cultuado. Uma coisa vai ligando a outra. Mas eu aprendi isso na minha casa. Não foi o meu pastor que me ensinou. Não foi o meu ancião, o meu diretor jovem que me ensinou. Foi a minha mãe, na minha casa. A gente chega aqui e você vê essa adoração na beleza da santidade. Mas eu não estou falando só aqui, porque Deus deve ser adorado em todo lugar. Na beleza da sua santidade. Em todo e qualquer lugar. Então o que é que a gente pensa aqui dessa adoração a Deus? Como a gente pode imaginar adorar a Deus na beleza da sua santidade? Primeira coisa que a gente precisa entender, irmãos, é a autoridade do Senhor sobre nós. Por que a gente fala da beleza da santidade? É porque Deus é bonito, garboso, forte? É? Eu gosto quando vi uma pregação que ela fala assim, Deus é lindo. Jesus é lindo. Mas essa beleza que Vilma fala não é a beleza estética, é a essência de Deus. Amém? É o que Deus faz por nós, é o que Ele é para nós. É essa grandeza, essa beleza. A beleza da santidade de Deus consiste no que Ele é, no que Ele tem, que é o poder. E essa glória que inunda o trono de Deus é que faz com que Ele seja belo. É a glória de Deus que dá beleza a Ele. É o poder que dá beleza a Ele. Então, quando os nossos filhos e nós mesmos temos que adorar a Deus, precisamos entender isso. É a glória que está aqui. Entendeu, irmãos? E isso precisa estar incutido em nossa cabeça. Quando eu falo com Deus, entender a glória majestosa do Senhor está aqui. E os nossos filhos precisam entender isso. E os nossos jovens precisam entender isso. E a educação tem esse poder. A educação doméstica, a educação
formal que é a escola, precisa disso, até porque nas escolas já se ensinam outras teorias que contrariam a verdade bíblica. E aí, qual é o grande perigo, irmãos? Mais uma vez, papai e mamãe, olhe para mim. Qual é o grande perigo? Você não ensina a adorar a Deus na beleza da santidade dele. Você não orienta o seu filho, não ora com seu filho, não lê a Bíblia com seu filho. Ele vai para a escola e aprende o quê, irmãos? Teorias contrárias à Bíblia. E aí eu pergunto, para que lado ele vai? Poucos de nós têm o privilégio de ter os nossos filhos nas escolas adventistas. A maioria tem que colocar em escolas seculares. E lá o que se ensina, vocês sabem. Vocês sabem o que é que as escolas que não são cristãs estão ensinando para os nossos filhos. E nós não ensinamos a verdade. Por que foi que José conseguiu ser firme diante da esposa de Potifar? Por que foi? Ele aprendeu onde? Por que foi que Daniel disse para o chefe: não nos contaminaremos com as comidas do rei? Por que foi que ele disse isso? Lembrando que ele tinha em torno de 17, 18 anos. Era um menino, se você considerar tantos mil anos atrás. Por que foi que a menina serva de Naamã testemunhou de Deus numa terra estranha? Ela aprendeu aonde? Se ela estava numa terra pagã, ela aprendeu quando estava na sua terra com seus pais. Então, irmãos, essas histórias revelam que se nós ensinarmos, eles saberão o caminho da verdade. Por isso a nossa preocupação. Para a gente entender como a educação é importante nesse processo de adoração a Deus. E entendamos que isso aqui será decisivo no tempo do fim. Decisivo. Eu saí com os amigos uma certa feita e nós entramos no restaurante. E quando chegamos no restaurante, era self-service. E aí eu fui olhando as coisas e falei assim, eu não vou pegar, não peguei. Aí, resultado, o que a gente podia comer só tinha mesmo salada, macarrão, arroz e peixe. No mais, era tudo com carne de porco, camarão, essas coisinhas que vocês já sabem. E tinha um feijão lá, o feijão cheirava, irmãos, que destruía toda a alma do céu. Aí os amigos foram pegar o feijão. Eu falei, não pega não, que tem... Como é que chama aquele negócio que corta? Bacon. Obrigado, irmão. Eu disse, só tem bacon ali, ó. Aí ele falou assim, Gilmar, deixar de comer feijão cheiroso por causa do bacon? Vou comer. Irmão, é só para a gente exemplificar as nossas escolhas. Eu fiquei perguntando, se o cheiro for suficiente para derrubar aquela criança, imagina um revólver na cabeça. Foi só um cheiro. Se alguém colocasse a arma na cabeça e dissesse, negue ao seu Deus agora. Entendeu, irmãos? Coisas simples. Por isso que a gente não pode ficar colocando coisas assim, isso aqui não é nada, isso aqui não tem nada não. Irmãos, tudo que fazemos ou deixamos de fazer é ponto decisivo para a salvação ou perdição. Não tem para onde correr. E a lição da semana está chamando a atenção para isso. Quero encerrar pedindo que entendamos e que os pais atentem, que a liderança entenda, mas que cada um de nós, os adultos, eu não tenho filhos, mas eu tenho uma igreja que eu cuido, eu tenho alunos que estão sob minha responsabilidade. Você pode não ser professor, pode não ser pai, mas você tem a sua vida, tem os seus amigos, tem a sua família para você ajudar a chegar no céu. Entenda que a adoração é o ponto principal, crucial e determinante para os que vão e para os que vão ficar. Que Deus nos abençoe, que entendamos isto, que coloquemos isso em nossa vida. Adorar a Deus. Por isso que Apocalipse diz, adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra, a fonte das águas. Adorar a Deus. Que seja a nossa escolha em nome de Jesus. Amém. Cadê minha equipe que estava aqui comigo? Nós vamos encerrar esses momentos louvando a Deus. Quero convidá-los a ficarem em pé. Cadê Bia? Cadê Laís?
Amém. Venha, minha bênção. Fica ali no meio, ó. Fique ali, ó. Com as meninas, viu? Pronto. Cuidado para não pisar aqui, viu? Tá funcionando? Veja aí. Sente aí. O som da minha cantora aqui, ó, por favor. Fala. Fala, bonitinho. Tá bom. Eu nem sei o que é essa aí. Som. Esse negócio que me deram parece um mingau. Pronto. Vamos adorar a Deus. Hoje eu estou diante do teu altar, não somente para receber, mas para adorar. Minha oferta de amor, Minha oferta de amor, minha gratidão, Senhor, pois tu és digno de todo louvor. não só no templo, Não só no tempo, mas fora dele também. mas fora dele também. Quero adorar-te com a minha vida. Quero adorar-te com a minha vida, Para que a minha luz para que minha luz resplandeça nas trevas e todos te glorifiquem. Saibam que sou amado por ti, Senhor. Aleluia. Quero ser verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Aleluia. Com vestes de louvor, Com vestes de louvor. eu quero me vestir. Eu quero me vestir. E com a tua unção, E com a tua unção vem me ungir. Coloque em meus lábios um novo louvor. quero ser usado. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser Quero ser verdadeiro adorador. verdadeiro adorador. Com vestes de louvor. Eu quero me vestir. Eu quero me vestir. E com a tua unção, E com a tua unção vem me ungir. Coloque em meus lábios um novo louvor. quero ser usado. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser Quero ser verdadeiro adorador. verdadeiro adorador. Os olhos do Senhor estão em toda a terra, buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não só no templo, mas fora dele também.
Quero adorar-te com a minha vida. Quero adorar-te com a minha vida. Para que a minha luz resplandeça. Para que minha luz resplandeça nas trevas e todos te glorifiquem. Saibam que sou amado. Saibam que sou amado por ti, Senhor. Quantos querem? Quero ser verdadeiro adorador. Cante. Com vestes de louvor, eu quero me vestir. Com a tua unção. E com a tua unção, vem me ungir. Coloque em meus lábios um novo louvor. Quero ser usado. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser verdadeiro verdadeiro adorador. adorador. Com veste de louvor. Com vestes de louvor, Eu quero me vestir. eu quero me vestir. E com a tua unção, vem me ungir. Coloque em meus lábios um novo louvor. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser Quero ser verdadeiro adorador. Coloque em meus lábios um novo louvor. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser verdadeiro com vestes de louvor, eu quero me vestir. com a tua unção. E com a tua unção, vem me ungir. Coloque em meus lábios um novo louvor. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser verdadeiro adorador. Com vestes de louvor. Com vestes de louvor, Só a igreja. eu quero me vestir. Fala para Deus. E com a tua unção, vem me ungir. Coloque em meus lábios um novo louvor. Quero ser usado por ti, Senhor. Quero ser verdadeiro adorador. Amém. Glória a Deus. Davi trouxe para o povo de Deus um padrão de louvor. O louvor pelos salmos, mas um louvor também pela confiança. Gosto de pensar em Davi quando estava em momentos difíceis, quando estava sendo perseguido pelo filho, dormindo na caverna, ele disse: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E quando estava sendo perseguido por homens valentes e fortes, ele disse: não terei medo de milhares de homens que se levantem contra mim, porque o Senhor é aquele que honra a minha cabeça. Aleluia, glória a Deus. Então Davi não só louva a Deus, mas ele também é o homem que nos ensina fé, nos ensina entrega. Por isso que Deus diz assim, olha, Deus considera Davi como um homem segundo o seu coração. Que a nossa vida reflita esse desejo também, de louvar a Deus como Davi, de crer como Davi, de se humilhar como Davi, de servir como Davi. Amém? Como rei Davi, Você pode dizer isso? Quero te adorar. quero te louvar. Minha alma canta. Minha alma canta-te Em adoração. Senhor.
Digno és de louvor, digno de louvor, majestade santa. majestade santa. Meu prazer é te dizer, Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. te amo, ó Senhor. Você está diante de Deus, pode falar isso para Ele. Em adoração, Fala, eu me rendo a Ti, eu me rendo a ti. Tu és como rio, Tu és como um rio, rio de águas vivas. rios de águas vivas, Erga a sua voz e peça, flui dentro de mim. flui dentro de mim. És manancial, És manancial, fonte inesgotável. Quero ouvir sua voz. fonte inesgotável, Traz vida ao coração. traz vida ao coração. Vamos juntos como o rei Davi. Como o rei Davi, Quero te louvar, quero te louvar. minha alma canta. Minha alma canta a ti, Senhor, Em adoração, em adoração. digno és de louvor, Digna de louvor, majestade santa. majestade santa. Meu prazer é te dizer, Meu prazer é te dizer, quantos amam ao Senhor? te amo, ó Aleluia, aleluia. És manancial, a igreja. Fonte inesgotável, cante. Fonte inesgotável, traz vida. Como o rei Davi. Erga a sua voz, não tenha medo, cante. Quero te louvar. Minha alma canta. Em adoração, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi. Como o rei Davi, A igreja, erga a sua voz e declare ao Senhor, cante. Canta, igreja. te adorar, Senhor. Aleluia. Em adoração, vou me Digno, amado da minha alma. Te adoramos. meu prazer é te Te amo, ó Senhor. meu prazer. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. O que você queria dizer durante a semana, mas não teve força, não teve tempo, se esqueceu. Vamos fazer isso agora? Como o rei Davi. Quero te louvar. Fala para Deus, erga a sua voz. Minha alma canta a ti, Senhor. A igreja. Em adoração.
Erga mais alto a sua voz, digno. Majestade santa. E o seu desejo? Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu não sei como cada um, irmão, se sente, mas para mim é motivo de tão grande alegria poder entrar na tua casa e te adorar e saber que o Senhor me recebeu. Que cada um de nós sinta essa alegria nesta manhã. Que cada um, crianças, jovens, velhos, sintam o prazer de estar na tua casa, de te adorar como Davi. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração. Continue atuando neste lugar, restaurando, libertando, curando, para a glória do teu santo nome. Nos receba, Senhor, no teu trono de graça. E aqui neste lugar santo, nós queremos dizer que te amamos. Queremos estar contigo, queremos cear contigo, queremos viver para sempre com o Senhor. Leva-nos para o céu com a nossa família. Leva-nos para o céu com os nossos amigos, com essa igreja, para celebrarmos para sempre a tua vitória sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
poder do Espírito Santo. Fica, Senhor, com cada um de nós, dá um dia de paz e um sábado feliz na tua presença. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja do Senhor Jesus com a paz maravilhosa do Senhor. Amém. Deus está neste lugar, amém? Amém? Bom é estar aqui na casa do Senhor para juntos glorificar e exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Um Deus poderoso, grandioso, que não perde batalha, que está aqui conosco, que irá voltar, que irá nos levar a estar com Ele eternamente. Quantos creem nisso, diga amém? Amém. Amém, louvado seja Deus. Mas, sem demoras, vamos abrir a palavra do Senhor. Aqui no livro de Josué, o capítulo... Números 13, 17. Números, capítulo 13, o verso 17. Amém? Números, o capítulo é o 13, o verso 17. Amém? Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, não invalidando, Senhor, aqui a oração feita pelo Teu Filho, Senhor. Mas é porque nós, nesse momento, necessitamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da sua palavra. Aqui nós já te adoramos com os louvores, já entendemos que o Senhor quer que nós venhamos obedecer ao Senhor, ensinar isso aos nossos filhos. Mas neste momento, Pai, nós precisamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que esta palavra, Deus, que liberta, transforma, restaura a vida do homem, que ela possa fazer tudo isso em nossas vidas neste dia. E que nós possamos sair daqui renovados e restaurados pelo poder que há nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. E a palavra diz assim: E Moisés enviou para espiar a terra de Canaã e lhe disse: Sobe por aqui para Noguebe, nas montanhas, e vede como é a terra e o povo que mora nela. Ser forte, se é forte ou se é fraco, se são poucos ou muitos. Agora nós vamos aqui para o 21. E eles subiram e exploraram a terra desde o deserto. O 22. E subiram para o sul, e chegando até Hebrom, estavam... Não, o 23 aqui, irmãos, me perdoe. E eles chegaram até o vale de Ecol e contaram de lá um ramo de vide com cachos de uvas, que 2 homens trouxeram com varas, romãs e figos. E chegaram do vale, naquele lugar, por causa do cachos de uvas, aos filhos de Israel e contaram o que havia acontecido lá. Irmãos, aqui nós sabemos essa história, essa experiência. Josué estava ali com Caleb, e agora eles tinham que mandar alguém. Moisés manda espias para que olhem a terra que mana leite e mel e que Deus prometeu que daria ao seu povo. Aí agora sobe Josué e Caleb e algumas outras pessoas da realeza. Quando eles chegam ali, eles começam a observar que naquela terra, realmente, ali havia leite e mel. Era uma terra maravilhosa. Mas eles observaram também que ali haviam gigantes.
E agora o medo entrou no coração deles. E eles voltaram com cachos de uvas, com figos, e eram lindas as frutas. E quando chegou, o povo se alegrou em ver e dizer: olha, verdadeiramente aquela terra mana leite e mel. Deus falou que seria assim. Mas agora chega o povo, outros, os príncipes, né, da realeza, e diz: olha, mana leite e mel. Mas também naquela terra há perigos. Ali há homens gigantes, que aos olhos deles nós somos vistos como gafanhotos. São muitos os gigantes que ali eles vão acabar conosco. E agora o povo ficou com medo. Deus tirou a gente lá do Egito, da comida de Faraó. Nós éramos escravos, com minhas palavras, eu gosto de viajar, né? Nós éramos escravos, mas agora Deus tira a gente de lá. Nós tínhamos o tempero do Egito, nós tínhamos a comida do Egito e nos traz para essa terra, para esse deserto, e agora vai fazer com que a gente vá morrer lá no meio dos gigantes, morrer à espada. E agora, queridos, chega Josué e Caleb e olha assim e diz assim: que povo, né? Que povo ingrato, né? Deus tira lá do Egito com mãos fortes, traz, cuida, não deixa com que as pestes do deserto atacassem aquele povo. Cuida daquele povo, e agora aquele povo olha e diz assim: Deus não fez nada. Que Deus é esse? Tira a gente de lá para morrer aqui. E aí Josué diz: gente, a história não é bem assim. Deus, ele disse que nos daria a terra. E se Deus falou, ele vai cumprir. Amém, irmãos? Em nosso meio não é diferente. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus e as pessoas vêm, olha assim, dizem assim: aqui não vai dar certo. Desse jeito não vai dar certo. Eu acho melhor desistir. Mas sempre levanta os Josués e Calebes da vida e diz: olha, vai ser difícil, a caminhada não será fácil, mas nós vamos conseguir sim, porque quem nos prometeu é fiel e justo para cumprir cada promessa. E assim aconteceu, e Deus disse: eu estou a ponto de acabar com esse povo. Será que hoje Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida e está dizendo assim: eu estou a ponto de acabar com esse povo? Porque se nós queremos o alimento, Deus dá, irmãos. Precisamos de água, Deus dá água. Precisamos de saúde, Deus dá a saúde. Mas se alguma coisa sair fora do controle do nosso sonho ou projetos, nós agora já não queremos mais servir a Deus. Esse Deus já não presta mais, porque Ele não fez o que eu queria fazer, o que eu desejava ter realizado em minha vida. E não é bem assim. Deus, Ele prometeu que Ele está vindo. Deus prometeu que enviaria um Salvador, que foi Jesus que morreu por nós. Ele não cumpriu, igreja? Sim. Ele prometeu, quando Jesus foi levado aos céus, Ele disse: olha, não fiquem tristes, porque vou, mas o Consolador virá. E o Consolador está aqui hoje comigo e com você. E Deus diz: olha, eu estou vindo. Eu fui preparar uma cidade linda. Eu fui preparar algo de especial para vocês. Mas eu vou voltar, e muitas pessoas hoje estão falando assim: Deus não volta mais não. Tem uns que dizem assim: Jesus vem aqui fazer o quê? Se Ele vier do jeito que esse mundo está, é bem capaz do povo matar. Alguém já ouviu falar isso? Eu já ouvi pessoas falarem isso. É bem capaz de matar e fazer o que fizeram com ele, que ele teve aqui na primeira vez, fazer a mesma coisa agora. Só que Ele virá como um juiz, louvado seja Deus. Ele não virá mais como um bebê indefeso, frágil, não. Ele virá agora como juiz para julgar a terra. Deus prometeu aqui àquele povo de Israel que iria dar uma terra que iria manar leite e mel. Mas pela desobediência e falta de incredibilidade, né? Não acreditaram na promessa de Deus, muitos ficaram no deserto mesmo. Deus disse: não vão entrar. Não vão entrar porque estão duvidando, não estão acreditando. E hoje Deus está falando em nossos dias que Ele está vindo, igreja. E muitas das vezes eu estou tão presa às coisas deste mundo, tão presa ao deserto, que eu não percebo que as profecias estão se cumprindo. E às vezes quando aparece alguma coisa no jornal, aí eu digo: Ave Maria, vai acontecer isso? Gente, a palavra falou tudo o que irá acontecer. Deus não vai nos deixar enganados e nunca nos deixou enganados. Ele está mostrando tudo o que está acontecendo. Essa semana o diabo tentou me abater. Eu deixei minha água na cadeira.
o inimigo tentou me abater. E ele colocou um desânimo no meu coração. E eu olhei assim, eu disse assim, Deus, poxa, o Senhor tem feito tantas promessas lindas, e eu creio nas promessas de Deus, irmãos. Mas há momentos em nossas vidas que nós nos encontramos fracos, com medo, debilitados, doentes espirituais, e pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não irá mais cumprir as promessas. E eu disse, Senhor, eu estou tão frágil esses dias, eu preciso sentir a chama do Espírito Santo no meu coração. Eu preciso te adorar, Senhor, porque no trabalho nós ali oramos, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você ligar o som e adorar o Senhor, chorar ali na presença de Deus. Obrigada, irmão. Chorar na presença de Deus, sentir Deus, não é a mesma coisa. E quando eu cheguei em casa essa semana, eu coloquei louvor e comecei a louvar, e disse igual a Jacó, eu só deixo o Senhor quando o Senhor me abençoar aqui hoje. Eu preciso te sentir, Deus. Eu preciso sentir aquele friozinho na barriga. O Espírito Santo aqui comigo, sabe, irmãos? Eu sei que vocês sabem porque vocês sentem. Se não sente, tem que sentir. E eu comecei a louvar, comecei a chorar, comecei a louvar, e daqui a pouco, quando eu percebi, já ia dar quase 1 hora, e eu estou fazendo um curso que começa às 2, e eu disse, ai, que vontade de não ir, vontade de ficar em casa, adorando o Senhor. E Deus ali me visitou naquele dia. Eu passei por uma experiência no mês passado não, já tem quase uns 8 anos atrás. Eu fiz uma mamografia. Eu fiz uma mamografia e deu alteração. E eu fiz ultrassom. E às vezes nós somos muito assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E eu não fui ao médico levar o resultado dos exames. E quando foi no final desse mês agora, o Espírito Santo começou a bradar o meu coração. Você precisa ir ao médico. Você precisa ir ao médico. E eu cheguei no sábado, saí, consegui uma consulta. A médica me examinou e disse, nós temos aqui 2 nódulos. E eu já sabia, porque eu já sentia eles. E ali agora eu disse, meu Deus. Né, o inimigo disse, pronto, você vai morrer. Porque da primeira vez, quando eu soube o resultado, ali na UNEB, quando não me entregaram a mamografia, porque quem estava tudo ok, pegava seu exame e ia embora, mas o meu tinha alteração, então não me entregaram. E quando eu saí dali, eu chorei muito. Eu disse, meu Deus, o que será agora, né? Eu vou morrer, né? A gente pensa logo que vai morrer. E o que será agora de mim, Senhor? E Deus disse, eu sou contigo, não temas. E eu disse, sabe do mais? Como o povo diz. Tinha um rapaz vendendo mingau, eu disse, qual o copo maior? Ele disse, 500 ml. Eu disse, me dê um copo desse de mingau de aveia. Enxuguei as lágrimas, tomei o meu mingau de aveia, muito gostoso. Liguei para minha irmã e ela disse, viu, mas Deus está no controle. Eu disse, amém. Quando foi agora, eu fiz o exame, o inimigo disse, agora você já está em um caso, já são mais de 6 anos atrás que você fez o exame e não deu bola. Então agora você vai fazer quimioterapia, começa a fantasiar aquela palhaçada dele. E eu disse, meu Deus, e eu disse, se eu precisar passar por isso, Senhor, se for o Senhor do meu lado, eu vou passar. E Deus me deu aquele louvor assim, calma, né? Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Deus me deu esse louvor. E eu disse, o diagnóstico do homem não significa o que vai acontecer, o que Deus tem para mim. Então, eu não vou receber esse diagnóstico. Pode até ter, mas não é meu, não me pertence. Eu não vou receber esse diagnóstico. E ali fiz os exames que tinha que fazer, realmente deu o que tinha que dar. E a médica pediu uma biópsia. E aí ela disse, nós temos que ver agora como é que está o estado, a situação aí desses nódulos. E meu filho veio fazer comigo, Leandro. E minha irmã, né, Cristina, Dilma, minha família toda, preocupados. E sempre mandando mensagem. E eu disse, Deus me dê paz. Porque se o Senhor não me der a paz, que o Senhor disse que só o Senhor tem a paz para me dar, eu vou ficar atribulada.
E eu não quero isso. Eu quero que o Senhor me dê paz. Independente de resultado de biópsia, eu quero paz. E ali eu continuei fazendo a obra do Senhor, louvando a Deus. Às vezes eu pegava o exame, Levi dizia, minha mãe, para de olhar esses exames. Aí eu dizia, esse diagnóstico é do homem, mas não é o de Deus. E quando eu pegava aquele exame, eu dizia, esse diagnóstico é do homem. E o louvor diz, sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida, e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço, quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei. Aí eu fiquei cheia de ousadia. Eu disse, quem é o homem para colocar um ponto final na minha vida, na minha história, se Deus ainda não deu ponto final? Se a última palavra Deus ainda não me deu? E, queridos, quando eu fui pegar o resultado, minha irmã disse, não abra sozinha, Cristina. Eu disse, uxi, eu não estou só. Nunca estive. E ali, quando eu peguei, a atendente mandou no e-mail, e quando eu abri, eu fui logo no final, né? Que a gente vai logo. E o diagnóstico do homem seria maligno. Mas o diagnóstico do meu Deus, do seu Deus, deu benigno. Deus é fiel, irmãos. Aí o diabo disse assim, foram mais de 7 anos, 8 anos atrás, já era para o negócio ter agravado. Mas Deus disse, eu dou a vida e eu tiro a vida. Eu determino o tempo para curar as feridas. Deus me curou. Amém. E quando Ele me deu esse louvor, tão somente eu louvava, ia nas igrejas e louvava. E eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou passar? Porque Deus nos prepara para tudo. E eu disse, se eu precisar passar, Senhor, eu vou passar. Mas eu quero passar dando glória ao Teu nome. Eu quero passar honrando e glorificando o Teu santo nome. E quando eu voltei da biópsia, que é um exame muito chato, agressivo também. A irmãzinha me liga e diz assim, irmã Vilma, eu estou com um casal aí, minha filha, para dar estudo, vai começar hoje. Me ajuda. Eu disse, eu estou debilitada, Senhor, está doendo. E ele disse, filha, levanta. Você disse o quê? Independente do que fosse, você não iria parar. E você quer parar agora? Não, bora, levanta, vai ajudar a irmã. E ali nós começamos o estudo naquela casa. E quando eu cheguei em casa, as dores estavam ainda, porque o exame é agressivo. Mas eu passei o dia bem, o restante do dia. Fui trabalhar no outro dia. E a colega, você já veio trabalhar? Eu disse, já. Eu estou bem, para a glória de Deus. Irmãos, assim como Deus mandou com que Josué e Caleb incentivassem aquele povo a não desanimarem, Deus nesta manhã, Ele me mandou aqui para dizer a você, não desanimes. Tem um louvor que diz que nós não somos super-homens, nós não somos de aço, não é verdade? Mas Deus conta comigo e com você. Deus diz que nós não podemos deixar a cruz. Não podemos negar a Jesus, irmãos. Falta pouquinho para que Ele chegue. E quando Ele rasgar esse céu, eu quero estar preparada, eu quero estar pronta para encontrar com Ele. E eu creio que você também quer. Quando Deus te escolheu, Ele sabia que Ele estava escolhendo um vencedor, um campeão, uma vitoriosa, uma mulher forte. Não super-herói, porque nós não somos super-heróis. Mas nós temos um super-herói que é Cristo Jesus, que no momento que pedimos socorro, tem aquele filme, né? Acho que era Super-Homem, né? Ele ouvia no longe, o povo, socorre, Super-Homem ia lá e socorria. Gente, nós falamos, Jesus, me socorra. E ele diz, eu estou aqui do seu lado. Eu nunca te deixei, nunca vou te deixar. E a tristeza que eu estava sentindo, o diabo quis colocar no meu coração, depois de uma bênção dela. Ele é covarde, irmãos. Quando Deus nos abençoa, Ele sempre quer ter uma investida para nos entristecer. E Deus me deu a graça, como eu costumo dizer, que eu não vou morrer de câncer. Desse mal eu não vou morrer, em nome de Jesus. Então Ele vai agora e bota uma tristeza no meu coração. E eu disse, não, Senhor. Isso não é de Deus. Eu preciso me alegrar. Me alegre. E ontem eu fui dormir quase 2 horas da manhã. Eu estava louvando ao Senhor, eu estava glorificando o nome do Senhor. E eu dizia, Deus, o Senhor quer o quê? O que a sua igreja precisa? E Ele disse, o que você precisa? Porque primeiro a palavra tem que bater forte aqui.
E eu disse, eu preciso ter a certeza de que eu não estou só. Eu preciso ter a certeza de que o Senhor é o Deus que cumpre as promessas. Eu preciso ter a certeza de que eu não vou chegar a pregar as pessoas e dizer o Deus que faz, o Deus que pode, o Deus que realiza. E ter uma dúvida no meu coração, será? Não, eu não posso. Eu preciso chegar aqui, eu falava com ele, eu preciso chegar naquela igreja, eu não sei qual a necessidade dos irmãos. Eu não sei o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, Senhor, mas eu sei que eu preciso sentir o Senhor. E ela em casa, ele disse, você precisa me sentir? Então me sinta. Seja forte. Seja corajosa. Não temas. Eu sou contigo. E ele disse, olha filha, está doendo, né, a ferida? Mas eu curo as feridas. Eu curo as feridas. Eu faço carinho em você. Quando o Gil falou aqui que fazia cafuné a vovó dele, às vezes eu me sinto um pouquinho sozinha, porque eu não sou uma mãe super-homem, mas eu sou mãe e pai. E o fardo às vezes pesa, viu? Pesa muito. E às vezes quando você olha para o lado e você queria alguém ali para dizer, eu posso orar por você? Isso não acontece às vezes. Você às vezes se sente só. E é nessa hora que eu me sinto assim, que eu digo, Deus, faz um dengo em mim. Faz um carinho em mim. Preciso sentir o Senhor. Deixa eu colocar a minha cabeça no seu colo. Me faz dormir. Queridos, Deus é tão lindo que Ele faz isso acontecer. Ele enxuga as lágrimas. Ele nina a gente. Às vezes eu coloco minha neta no colo. E às vezes eu olho assim e digo, eu estou no seu colo agora, né, pai? Você já sentiram Deus sorrindo para você? É muito lindo. É muito lindo. E esses dias eu fiz uma coisa que eu acho que eu deixei meu Deus orgulhoso. E eu pude sentir Ele sorrir para mim, naquele momento. Quando o inimigo mandou um laço, uma seta. E eu disse, Deus, eu não quero machucar as pessoas com as palavras. Me machucaram muito, mas eu não quero dar o retorno. Agora seria o momento de eu dar o troco, mas eu não quero isso. Isso não me pertence. E aí Ele me disse as palavras que eu deveria falar com essa pessoa. E eu falei. E quando eu terminei de falar, eu disse, desculpe, porque acho que eu peguei pesado com você, me perdoe. E a pessoa disse, não, eu estava precisando ouvir isso. E naquele momento eu ouvi Jesus dizer assim, eu estou feliz com você. Porque você não fez o que você queria fazer, mas você fez o que eu mandei você fazer. E nesta manhã eu tenho a certeza, aquele relógio é parado, né? Misericórdia, gente. Eu estou aqui, né, e não sai. Nesta manhã, irmãos, o que Deus me mandou fazer aqui foi dizer para você não desistir. Porque nós sabemos que aqui no livro de profecias também há muitas promessas, e uma delas é que Deus irá nos esperar, Jesus, com as nossas coroas, irá nos dar a coroa. Nós iremos entrar, andar em ruas de ouro. Não existirá nem morte, nem câncer, nem pecado, porque estamos vivendo isso agora. Mas lá no céu, com Cristo, nós seremos felizes. Aqui nós temos momentos felizes, mas lá, ao lado do Pai, nós seremos felizes eternamente. Eu digo, oh, glória a Jesus, amado. Precisa mais de remédio, não precisa mais de nada disso. Porque a cura vai estar conosco e Ele vai estar nos curando também, irmãos. Nessa manhã tem alguém que ainda não teve um encontro com esse Deus? Alguém que ainda não disse, eu quero servir esse Deus. Eu quero entrar numa terra de ruas de ouro, que hoje aqui no mundo o povo briga por ouro, né? Ouro. Minha língua às vezes embola, viu, irmãos? Então Deus nessa manhã convida. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Todos já são da família? Já se batizou a bênção? Já. Hã? Tá chegando lá, né? Vai chegar. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele ainda não veio por causa de você. Por causa de outras pessoas. Por causa da minha vida, que pode estar desconcertada também ainda. Mas Ele virá.
E eu pedi a Mariana que alguém louvasse. Laís vai louvar? E esse louvor, irmãos, quando eu estava ali conversando com Deus, Ele disse: eu quero que você peça que louve o mapa, né? Eu não sei bem o nome. É o mapa. Eu preciso que a minha igreja compreenda que eles não são super-homens. O fardo não precisa ficar só nas suas costas. Você faz parte de um corpo. E esse corpo tem muitos membros que pode estar ajudando também. E eu disse, então, falei com Mariana, disse: Mariana, se não tiver alguém com louvor já assim, pede para... Então, nessa manhã, nós iremos louvar juntos com Laís. E medite nesse louvor. Porque Deus está falando que nós não somos super-homens, nem super-mulheres. Eu posso te ajudar, Laís? Se bem que eu não sei a letra direito, mas vamos cantar. Vamos louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Ele carrega nos ombros toda a nossa dor, toda a nossa angústia, porque Ele é o nosso Deus e nosso Pai maior. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. Não nega, não. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calmou. A sua cruz tem a sua medida. Conheci a força Não e a posso. fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. A renúncia é o braço de equilíbrio pra você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber. Um dia você irá saber as tudo. pegadas de Jesus. Jesus vai te contar. São o mapa do tesouro, Deus. Ele tem recompensa hoje pra mim e pra você. O inimigo pode até tentar contra a sua vida, contra a sua família, mas o Senhor diz: eu estou aqui, aleluia. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. Não negue Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar O peso da glória. com o peso da glória que O céu vai revelar pra vai você. revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz. Vamos, igreja. Ela tem. Hoje você não entende mais. Um dia irá Um dia você irá saber tudo. que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro, Deus. Ele tem recompensa pra sua vida. Pra você. Ele tem recompensa pra você. Ele tem recompensa pra você. Do fiel
é o caminho, a força para o céu. Diga sim pra Deus. Não negue o que é seu. Não negue o que é seu. A trajetória certa a Ele. Segura a tua coroa. Despreza sua cruz. Calculou Ele conhece a força e a fraqueza. Ele conhece a tua fraqueza. De Ele um conhece seu pecador, ser. o Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço do equilíbrio para você. Não entende, Mas um dia dia saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra sua vida. Pra você. Se você está longe do Pai, irmãos, Ele tem recompensa para você. Ele tem recompensa para você, para você. Ele tem recompensa para nós. E a recompensa é a vida eterna, é a salvação ao lado do Pai. Amém? Vamos Aleluia, colocar de pé e louvado seja vamos Deus. adorar. Laís, linda, Jesus continue te abençoando. Deus tem recompensas ainda mais para você. Viu? Creia então somente disso. E não tire, não corte não a sua cruz, leve, pode estar pesada. Mas leve adiante, porque Deus conta contigo também. Ele conta com essa igreja, amém? Ele conta com nós. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus grandioso. Um Deus maravilhoso, um Deus que não perde batalhas, Senhor. E se nós estamos aqui é porque nós acreditamos nas Tuas promessas. Se nós estamos aqui é porque nós temos a certeza de que o Deus que nos chamou, Ele garante a vitória para cada um de nós. Leva-nos em paz, Senhor. Visita cada família, Deus. Visita os moradores aqui deste lugar, os vizinhos, Senhor. Que possam sentir o desejo, Deus, de conhecer esse Deus tão maravilhoso. Que possam sentir o desejo de entregar a vida para Ti, Senhor. Visita as pessoas que estão em casa, Deus. Que o Espírito Santo que está aqui esteja também na vida de cada uma delas, Senhor. E que daqui a pouco, Deus, tudo isso possa parar, a pandemia terminar. E esse céu rasgar, Senhor. E o Senhor descer não, e nós olharmos para os céus e dizer: este é o Deus em que tanto eu esperei. Esse é o Deus por quem passei tantas afrontas, tantas humilhações, tantas perseguições. Mas Ele chegou. Esse é o Pai querido que vem buscar os seus filhos. E a palavra diz que Ele não vai demorar. Ele vai voltar sim. E precisamos estar preparados. Deus sabe que você não é super-herói. Ele conhece as suas fraquezas e as suas dores. Mas Ele precisa que você conte com Ele para ajudá-lo nessa caminhada. Leva-nos em paz, Deus. Eu te agradeço essa rica oportunidade de estar falando do Teu nome. Que há 2 dias atrás o diabo estava tentando me oprimir, me parar. Mas o Senhor disse: não, você não é super mulher. Mas não negue a minha cruz. Continua a caminhada que eu sou contigo, filha. E eu creio, Senhor, que o Senhor é conosco. Leva-nos em paz, na proteção dos anjos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração e que Jesus continue abençoando esta igreja linda. A direção da igreja pede que a comissão Os irmãos membros registrados dessa igreja, por favor, permaneçam. Queremos agradecer aos nossos irmãos que vieram adorar a Deus conosco nessa manhã. Se vocês quiserem voltar outras vezes, vai ser uma alegria enorme no nosso coração. Obrigado pela presença de vocês. Nós vamos ficar com os membros da igreja, que nós vamos fazer a leitura da ata. A secretária, cadê? Está ali. Mas obrigado, viu? Minhas irmãs, Deus abençoe. Obrigado, viu? Voltem.
Oi? Pode finalizar a live já. A gente vai encerrar já. Pode encerrar, vai ter a leitura da ata. Sérgio, meu amigo, pode ficar, eu não fico no sol não. Pode ficar, seja bem-vindo. Hã? É porque eles vão ter que esperar o pessoal, é só, entendeu? Não tem problema não. A mãe de Denise, chame ela aí, para não ficar no sol. É porque está com família, né? Que está com família pode sentar aqui. A gente vai fazer a leitura, só não podem voltar, mas podem ficar, porque ficar lá fora no sol. Não é o deserto, né, gente? A gente está indo para Canaã. Suas malas já estão prontas? Vamos embarcar para uma grande aventura. Vou fazer as minhas malas, estou indo viajar. Ponho nelas o meu mapa, aventura e diversão. Eu coloco a minha Bíblia e também muita alegria. Tenho pressa de chegar, estou indo para lá. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus. Minha vida é uma viagem, minha vida é uma viagem. Estou indo para lá, estou indo para lá, estou indo ver Jesus.